Continuando o nosso estudo aí. Vetor definido por dois pontos. Consideremos o vetor AB de origem no ponto A e coordenadas x1 e y1 e extremidade em B, onde o ponto B tem coordenadas x2 e y2. Tá? Ou seja, até então a gente estava analisando nos slides anteriores representantes de vetores que já tinham origem coincidindo com a origem do plano cartesiano, certo? Ou seja, com origem no 0, 0. Mas como o vetor não tem lugar fixo, né, no plano, né, no espaço, ele pode vir com origem em qualquer ponto lá, ok? Mas é sempre bom a gente trabalhar com os vetores que têm origem começando lá no 0, 0. Né? Mas se o problema me der um vetor que não começa no 0, 0, como é que eu acho o representante dele começando no 0, 0? É isso que a gente vai definir aqui. Tá? A gente vai chegar numa relação, numa fórmula, para estar achando esse vetor que começa sempre no 0, 0, que ele é mais fácil de estar trabalhando, a gente vai dar preferência a ele. Tá? Então vamos lá, vamos ver esses vetores definidos por dois pontos, quaisquer, e depois, a partir desse vetor dado, obter o representante dele que começa na origem. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, né, os eixos x e o eixo y, e o O que representa a origem, né, que é o 0, 0. Né, e tem um vetor qualquer aqui, um vetor AB com origem no ponto A e extremidade final no ponto B. Né? Então, a origem aqui do nosso vetor não coincide com a origem do plano cartesiano. Mas eu posso pegar um representante dele e desenhar ele aqui. Né? Posso achar um representante do vetor AB que começa aqui no ponto O. Então, é um vetor que vai estar aqui embaixo, ó, que vai ter que ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Tá? E quando eu achar esse vetor que está aqui embaixo, o que representa esse vetor é apenas o ponto extremo dele, um pontozinho que vai estar mais ou menos aqui embaixo. Como que eu acho as coordenadas desse ponto? Né? Porque se a gente for fazer isso só desenhando, pegando uma régua aqui e depois jogando para cá, a gente vai chegar num ponto aqui que a gente não vai ter certeza quem que é ele. Né? Aí é bem mais complicado. Como que a gente pode fazer isso de forma algébrica? Né? Ao invés de ter que fazer geometricamente lá e correr o risco de estar errando. Tá? Vamos fazer algumas considerações e chegar numa ferramenta para isso, numa fórmula para isso. Tá? Eu posso considerar um vetor OA, ou seja, um vetor que começa na origem e termina em A. Né? Mas se esse vetor OA que eu estou considerando aqui, se ele começa na origem, todo vetor que começa na origem, ele tem como expressão analítica, ele tem como representação analítica o seu ponto extremo, certo? Então, o vetor OA tem como expressão analítica o próprio ponto A, ou seja, as coordenadas de A, x1 e y1, já que ele é seu ponto extremo e o ponto de origem dele está no 0, 0. Vamos considerar também o vetor OB. O vetor OB é um vetor que também começa da origem. Logo, ele é representado por qual coordenada? Né? Por qual expressão analítica? É justamente a do seu ponto extremo. E o ponto extremo é o B. E sabemos que as coordenadas de B é x2 e y2. Então, o vetor OB tem representação analítica x2 e y2, ou seja, tem coordenadas x2 e y2. Então, eu tenho as coordenadas do vetor OA e do vetor OB. Mas quais são as coordenadas do vetor AB? Entenderam? Então, essa jogada foi feita aqui para a gente obter as coordenadas do vetor AB. Mas de tal forma que essas coordenadas sejam o seu representante que começa aqui na origem. Tudo bem? Vamos lá. Olhando para esse triângulo aqui, aqui foi formado um triângulo. Né? Esses três vetores aqui formam um triângulo. Olhando para esse triângulo aqui, dá para a gente identificar uma relação de adição. Né? Ó, do triângulo OAB, da figura vem uma relação de adição aqui. Qual que é a relação de adição? A gente viu nos nossos primeiros slides lá, né? Como somar geometricamente dois vetores. Né? A gente aprendeu formando paralelogramo e teve um outro método, que era aquele em que um vetor dava sequência ao outro. Né? Tem dois vetores aqui onde um está dando sequência ao outro. Ó, aqui eu tenho o vetor OA, e a partir da extremidade de OA, que é o ponto A, tem um outro vetor, que é o AB. Então, nesse caso, o vetor OA está sendo sequenciado pelo vetor AB. Né? Ou seja, o vetor AB está dando sequência ao vetor OA. Tá? Então, aquele vetor que começa na origem do primeiro e termina na extremidade do último, não é o vetor soma? A gente não aprendeu isso na nossa primeira aula. Né? Ou seja, esse vetor OB é justamente a soma do vetor OA com o vetor AB. Né? O vetor OA com o vetor AB. Como um está dando sequência ao outro,
aquele vetor que inicia no primeiro e termina lá no último é justamente a soma dos anteriores, né? Então, eu tenho essa relação nesse triângulo. OA mais AB é justamente o vetor OB, né? O vetor OA somado com o vetor AB resulta justamente no vetor OB. E a nossa intenção é achar uma relação para esse vetor AB, que é aquele definido por 2 pontos, e a origem não está coincidindo com o 0, 0, com a origem do nosso plano cartesiano. Então, se eu quero achar uma relação para AB, eu tenho que isolar AB no primeiro membro e passar o restante para o segundo. Então, AB será igual a OB, que já estava lá, e esse OA que estava no primeiro membro, jogo lá para o segundo, fica menos OA, né? Então, vem toda aquela ideia lá da operação matemática e tudo. Mas vamos seguir o nosso macetezinho lá, que já são acostumados e é mais prático, é mais rápido, né? Então, o vetor que estava no lado esquerdo positivo foi para o lado direito negativo. Então, o vetor AB é dado por OB menos OA, a diferença entre esses dois vetores. No entanto, quem é o vetor OB? Quem era o vetor OB? Ele não tinha coordenadas x2, y2? Então, vamos substituir aqui. No lugar de OB, x2, y2. Menos. Quais são as coordenadas do vetor OA? OA é x1, y1. Então, substitui por x1, y1. Tá, mas x2, y2 representa o vetor OB e também representa o ponto B, né? Quais são as coordenadas do vetor B, né? x2, y2? Né? As mesmas coordenadas do vetor OB. Então, esse x2, y2 pode ser substituído apenas pelo ponto B, menos esse x1 e y1 é justamente a representação do ponto A, né? x1 e y1 é a representação de OA, mas também a representação do ponto A. Ou seja, encontrar um vetor definido por 2 pontos, o vetor AB, é equivalente a você pegar B e subtrair por A. Ou seja, pega as coordenadas do ponto extremo daquele vetor e subtrai pelas coordenadas do ponto de origem. Ou seja, é esse ponto da direita menos as coordenadas desse ponto da esquerda. Toda vez que vocês fizerem essa subtração, toda vez que vocês tiverem dois vetores definidos por 2 pontos, quando você pegar o ponto da direita e subtrair pelo ponto da esquerda, o resultado vai ser as coordenadas desse vetor AB, só que com origem aqui, ó, com origem coincidindo com o 0, 0. Não é isso? Tudo bem para vocês? Tá? Então, a partir desse triângulo, a gente obteve uma relação para o vetor AB, que é esse vetor que está aqui. Só que agora a gente vai chegar em uma coordenada para esse vetor AB que começa aqui. Ou seja, a gente vai determinar um representante dele que começa na origem. Ou seja, você vai estar achando as coordenadas do ponto extremo dele, que vai estar mais ou menos aqui embaixo. Tá? Bem curioso isso aí. Na matemática e na geometria, isso aí se torna muito prático. Tá? Observação. O representante de um vetor que tem origem no 0, 0, ou seja, lá no ponto O, na origem do plano cartesiano, é chamado de vetor posição ou representante natural. Tá? Ele recebe essas expressões especiais. Né? Então, dado um vetor qualquer AB, você pode achar infinitos representantes dele aqui no plano. Mas aquele representante dele que começa aqui na origem, recebe esse nomezinho aqui de vetor posição lá do vetor AB, ou representante natural do vetor AB. E a gente vai estar dando preferência para trabalhar mais com eles, são mais simples de certa forma, para serem trabalhados. Tá? O exemplo, considere o vetor V com origem em A, né, no ponto A, de coordenadas 1 e menos 3, e a extremidade lá, o ponto final dele, está em B, de coordenadas 3 e 2. Né? Então, o vetor V é dado por 2 pontos, né? É um vetor definido por 2 pontos, que nem a gente viu aqui do lado esquerdo. Ele começa no ponto A e termina no ponto B. Como o ponto A origem dele aqui não é o 0, 0, então esse vetor V dado inicialmente aqui não é o vetor posição, não é o representante natural. Tá? E a partir daí ele pede, na letra A, para a gente achar esse representante natural dele, achar o vetor posição. Ou seja, obter um representante de V que começa lá na origenzinha. Tá? E depois achar as coordenadas de Q do ponto Q para que o vetor PQ seja representante de V. E conhecendo as coordenadas desse ponto P, que é menos 4 e menos 2. Ou seja, é achar um outro representante desse vetor V que começa nesse ponto P aqui. Ó. Já que o ponto P aqui está do lado esquerdo, é a origem dele. Tá? E lembra que a gente pode achar infinitos representantes de um mesmo vetor no plano. Aqui na letra A, ele quer achar o representante natural, que é aquele que começa na origem. E aqui na letra B, ele quer achar um representante que comece nesse ponto P dado aqui. Menos 4, menos 2.
Vamos para a solução da letra A. Construir aqui o plano cartesiano, eixo x e y, e um Ozinho para representar a origem. Né? Vou desenhar agora o ponto A. Onde é que está o ponto A? Coordenadas 1 e menos 3. 1 é a abscissa, que é a marcação no eixo x, né? Uma unidade de medida. E menos 3, que é a marcação no eixo y. Como é menos, então é aqui para baixo. Então, menos 3 unidades aqui para baixo. Tá? Então, a minha escala aqui, eu estou supondo ser de 1 centímetro, né? De 1 em 1. Então, tem 1 centímetro aqui para a direita e tem 3 centímetros aqui para baixo. A junção desses dois nos dá o nosso ponto A. Né? Quando eu junto esse 1 com esse 3, de forma a montar um retângulo. Tá? Lembra que lá nos vetores a gente monta os paralelogramos. Né? O bom de a gente trabalhar com os vetores I e J, ou seja, com uma base ortonormal, porque os vetores são ortogonais, é que os nossos paralelogramos vão ser sempre retângulos. Né? Retângulos é mais fácil de a gente trabalhar do que um paralelogramo qualquer. Okay? Então, juntou aqui, construiu o nosso retângulo. Essa junção dos nossos dois tracejados é justamente o nosso ponto A. Ele tem coordenadas 1 e menos 3. Lembre que a primeira componente sempre é a abscissa, ou seja, em relação ao eixo x. E a segunda componente sempre é a ordenada, ou seja, em relação ao eixo y, ou seja, da altura do ponto. A altura do nosso ponto A aqui é menos 3, né? Menos 3 unidades significa 3 unidades para baixo. E vamos desenhar o ponto B agora. Ele tem coordenadas 3 e 2. Então, 3 no eixo x, vai estar mais ou menos aqui, e 2 unidades no eixo y. Então, 2 unidades para cima aqui, 2 centímetros para cima. Juntei os dois aqui. Esse vértice do nosso retângulo é justamente o ponto B. Então, ele tem coordenadas 3 e 2. Era até interessante eu ter escrito 3 aqui e um 2 aqui. Tá? Não cheguei a fazer essa escrita porque estava dando muito trabalho a construção desses gráficos aqui no computador. Tá? Mas vocês vão vendo aí, tendo mais ou menos uma noção disso. Tá? Então, aqui é 3 e 2 é o nosso ponto B. Então, quem é o nosso vetor V? É aquele que tem origem em A e extremidade em B. Então, ele vai aqui de A até B. Então, ele aponta para B. Olha, vamos desenhar o nosso vetor, é isso aí. Nosso vetor V começa em A e termina em B. Tá? Nosso vetor V é o vetor AB, um vetor definido por 2 pontos. Como que eu acho o representante natural do vetor V, que a gente viu aqui do lado esquerdo? É só subtrair extremidade pela origem. As coordenadas do ponto extremo menos as coordenadas do ponto de origem, ou seja, o direito menos o esquerdo. Então, é B menos A. Tá? Nunca o contrário, A menos B. B menos A. Então, subtrai as coordenadas de B pelas coordenadas de A. Né? Qual que é as coordenadas de B? 3 e 2. Menos as coordenadas de A, 1 e menos 3. Então, o vetor V é dado por 2 e 5. Né? Como é que você vai subtrair coordenadas? Como é que você subtrai pontos? Primeira componente com primeira, segunda com segunda. Então, é 3 menos 1, que dá 2. E 2 menos menos 3. Então, esse menos, menos, você faz jogo de sinal. Menos com menos é mais. Então, na verdade, você vai pegar 2 e somar com 3. Isso dá 5. Tá? Então, V tem coordenadas 2 e 5. Isso significa que o representante natural desse vetor AB, ou seja, desse vetor V, tem ponto extremo lá nessas coordenadas 2 e 5. Né? Se é o representante natural, é porque ele começa aqui na origem. Então, o começo você já sabe. Falou que é representante natural ou falou que é vetor posição, significa que a origem dele coincide com a origem do plano cartesiano, é o 0, 0. E isso aqui é simplesmente a extremidade, é o ponto final dele lá. Vamos desenhar esse ponto final, 2 e 5. Então, 2 está mais ou menos aqui e o 5 está lá em cima. Né? Então, vai ser isso aqui, 2 e 5. Vou chamar esse pontozinho de ponto C e o representante natural de V vai ser esse OC. De O para C é justamente o nosso representante natural do vetor V. Aqui ele está graficamente e aqui ele está algebricamente. O representante natural de V tem coordenadas 2 e 5. Bem? Vamos para a letra B. Desenhei o ponto P, que aqui na letra B já informou o ponto P, diz que ele tem coordenada menos 4, menos 2. Então, menos 4 em x, tá, do lado esquerdo aqui. Vamos supor que daqui para cá tem 4 centímetros. E menos 2 é no eixo y, então vamos supor que para cá tem 2 centímetros. Então, esse vértice aqui é justamente o nosso ponto P. Tem coordenadas menos 4 e menos 2. E aqui tem um representante desses vetores que começa nesse ponto P. Ele começa nesse ponto P e vai subir aqui e vai terminar mais ou menos aqui, assim, né? Ele vai ser um representante desse vetor, ou seja, é um vetor que tem que ter as mesmas direções desse, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, né? Ou seja, tem que ser paralelo a esses outros dois, o representante que vai estar aqui.
E a gente está chamando esse ponto extremo dele aqui de Q. E o que está pedindo é as coordenadas desse ponto Q. Porque se a gente só desenhar aqui, você não vai saber até onde vem o seu desenho, né? Você vai ter uma aproximação. Mas para você chegar exatamente nesse ponto aqui, tem que ser uma construção que dá muito trabalho. Então é melhor obter isso inicialmente de forma algébrica. Como que a gente faz isso? Como é que eu acho o vetor PQ? Né? O vetor, você já sabe P, no final das contas tem que descobrir PQ. Tá, mas se esse vetor PQ é um representante do vetor AB, ou seja, do vetor V, ou então o OC, tanto faz, ele tem que ser igual a um deles dois. Se o vetor PQ é representante do AB, então ele tem que ser igual ao AB. Se ele é um representante do OC, que ele é também, então ele tem que ser igual ao OC. É essa relação que eu uso aqui. Ó. O vetor PQ é justamente o vetor AB. Ou simplesmente V ou OC, tanto faz, né? Porque esses aqui a gente já conhece, né? Agora o ponto Q nós não conhecemos, ainda não sabemos onde ele está. Para a gente descobrir onde ele está exatamente, eu tenho que dizer que o vetor PQ é um representante do AP, né? Porque isso foi afirmado aqui. Então, PQ é igual a Q. E agora, a AB. Agora eu vou descobrir Q. Como? Usando essa relaçãozinha aqui, ó. Como que eu acho o vetor PQ? Na extremidade menos a origem? Então, Q menos P. Ó, o nosso lado esquerdo aqui, em vez de PQ, vetor PQ, eu vou substituir isso por Q menos P, porque é a subtração desses dois pontos que me dá esse vetor, que é igual a AB. AB eu poderia escrever como B menos A, mas não vai precisar, porque a gente já fez isso na letra A. Já fizemos lá B menos A e já sabemos até o seu resultado. Então, só repetir AB. Eu já sei quanto é que dá isso aqui. Então, não preciso mais fazer essa conta. Eu vou usar o resultado que tinha lá. Tá? Como a gente quer obter as coordenadas do ponto Q, do ponto extremo, então isola esse Q no lado esquerdo e joga tudo para o lado direito. É assim que a gente faz com as incógnitas. Então, isola Q e joga esse P lá para o lado direito. O AB já estava lá, só repetir. O P que estava negativo vem para cá positivo, usando o nosso velho macetezinho lá. Então, o ponto Q é dado pelas coordenadas do vetor AB somado pelas coordenadas do ponto P. As coordenadas do vetor AB é 2 e 5, que a gente já conhecia aqui. Ó. As coordenadas do vetor AB era a mesma do vetor V, que era 2 e 5. Mais as coordenadas do ponto P, que a gente já conhecia também. O problema já me deu, menos 4 e menos 2. E soma agora, né? 2 somado com menos 4 dá menos 2. E 5 somado com menos 2 dá 3. Então, as coordenadas do ponto Q é menos 2 e 3. Ok? Foi o que foi pedido aqui na letra A, as coordenadas do ponto Q, de forma que o vetor PQ seja um representante lá do vetor V. E colocando isso no nosso gráfico, né? Isso não foi exigido na nossa questão, mas eu estou sempre mostrando graficamente para vocês verem como fica. Né? É bom a gente ter sempre essa interpretação geométrica também. Então, vai lá aqui no nosso gráfico e desenha o ponto menos 2 e 3. Né? Menos 2 aqui no eixo X e 3 a altura. E aqui está o ponto Q. Então, agora é só traçar um vetor que vai de P até aqui. Pronto. Esse vetor PQ é o mesmo OC, que é o mesmo AB. Né? São todos vetores iguais. A gente vai dar muita importância a esse aqui, ó, o OC, que é o que a gente chama de representante natural. Tá? Ele é mais fácil de ser trabalhado por ele ter a origem coincidindo com o 00, com a origem do plano cartesiano. Tudo bem? Ponto médio. Tá? Vamos obter as coordenadas de um ponto médio de um segmento. Né? Ou seja, inicialmente é dado 2 pontos e pede-se para obter as coordenadas de um ponto que seja um ponto que está exatamente no meio, né? Entre esses 2 pontos dados inicialmente. Essa questão do ponto médio você já vem lá desde o ensino médio, né? Mas usando a ideia de coordenadas. Aqui a gente vai demonstrar, né? A gente vai chegar numa fórmula, numa ferramenta para obter as coordenadas desse ponto M, considerando ele como sendo o ponto médio entre esses pontos A e B, ou seja, do segmento AB, mas usando essa nossa ideia de vetores. A gente vai ver que a demonstração dessa fórmula é bem mais simples quando a gente tem a ideia de vetores, tá? Então, seja M o ponto médio do segmento AB e conhece as coordenadas do ponto A e do ponto B. Né? O A tem coordenadas x1 e y1, o B tem coordenadas x2 e y2. Né? Então, graficamente seria isso. Né? Tem um plano cartesiano aqui, x e y, tem um ponto A e tem um ponto B e quero obter as coordenadas desse ponto M. Como que eu acho as coordenadas desse ponto M, conhecendo as coordenadas de A e conhecendo as coordenadas de B? Ou seja, em outras palavras, achar as coordenadas de M em função das coordenadas de A e de B, ou seja, em função de x1, y1, x2, y2. Tá?
Então, para isso é só a gente utilizar a ideia de vetores. Se M é ponto médio de AB, do segmento AB, eu posso dizer, então, que o vetor AM é 1/2 do vetor AB, certo? Isso não seria verdade? Né? Imagine vetores aqui. Ó. De A para M você imagina um vetor, de A para B você imagina um outro vetor. Se M é ponto médio, então ele está B no meio. Então, esse vetor AM vai ser exatamente 1/2 do vetor AB. Né? Ele é um múltiplo do vetor AB. E essa multiplicidade é justamente o número real 1/2. Né? Já que eles têm a mesma direção, que estão numa mesma linha, têm o mesmo sentido, A para M e A para B, todos estão indo aqui para baixo e para a direita, e tem a metade do seu comprimento. Então, eu posso usar essa relação para chegar no que eu estou querendo, que é as coordenadas desse ponto M. Tá? Então, o vetor AM é a metade do vetor AB. Tá? Eu vou utilizar uma outra relação mais fácil ainda para trabalhar, tá? Que é a mesma que o autor utilizou, que AM é igual a AB, porque na verdade eu posso usar várias relações aqui. Tá? Se M é ponto médio, o vetor AM é o mesmo vetor MB. Por que eles são os mesmos vetores? Porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e vão ter o mesmo comprimento, já que M é ponto médio, de A para M tem a mesma distância de M para B. Então, o vetor AM é igual ao vetor MB. Essa relação eu vou usar para demonstrar essa forma. Tá? Mas poderiam ser feitas várias outras, que nem a que eu comentei inicialmente aqui. AM é a metade de AB. Ou o inverso disso, né? Eu poderia dizer que AB é o dobro de AM. Né? Ou então, eu poderia dizer que BA é o dobro de MA. Então, tem várias relações que eu posso fazer aqui, desde que elas sejam verdadeiras, para demonstrar essa forma. O autor julgou mais simples essa aqui. AM, o vetor AM, igual ao vetor MB. Né? Poderia ser pensado no oposto também. Poderia ser BM igual a MA. Todas vai dar a mesma fórmula no final das contas. Ok? Vamos lá. Então, como que eu obtenho o vetor AM? Supondo M usando a relação que nós tínhamos aí no slide anterior. Né? Como que eu acho o vetor AM? Né? Um vetor definido por dois pontos. Na extremidade menos origem, então M menos A. E MB, como que eu determino o vetor MB, sendo que ele é dado por dois pontos? Extremidade menos a origem, ou seja, B menos M. B menos M. Então, essa relação é equivalente à anterior, só usando aquilo que a gente demonstrou no nosso slide anterior. Tudo bem? Então, AM, o vetor AM é equivalente a M menos A e MB é equivalente a B menos M. Levando esse menos M para o primeiro membro, vai ficar M mais M, né? Aqui ele está negativo, quando vai para o lado esquerdo, vai ficar positivo. M mais M dá 2M, que é igual. Esse menos A que estava do lado esquerdo, eu joguei para o lado direito, ficou A mais B. Tudo bem? Então, o A que estava negativo do lado esquerdo, joguei para o lado direito, ficou positivo. A mais B. Se tivesse botado B mais A, daria no mesmo, tá? Lembra que a soma de vetores é comutativa. Não importa quem vem primeiro aqui. Tá? E aqui é pontos, mas que estão representando vetores. Ok? Como eu quero achar as coordenadas do ponto M, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Como que eu faço? Passo ele para o segundo membro. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Né? Então, M é igual a A mais B sobre 2. Mas é meio confuso, né? Como é que eu vou dividir pontos? Como é que eu vou dividir coordenadas por 2? Nós não definimos divisão. Não, mas nós definimos multiplicação. Ou seja, ao invés de eu enxergar isso aqui como uma divisão por 2, eu posso enxergar como uma multiplicação por 1/2, né? É a mesma coisa. Dividir essa soma A mais B por 2 é equivalente a multiplicar 1/2 pela soma A mais B. Tudo bem? Agora eu já sei as coordenadas de A, que é x1, y1, e já sei as coordenadas de B, que é x2, y2. Então, é simplesmente substituir esse A e esse B pelas suas coordenadas. Né? O M a gente mantém aqui porque é ele que a gente está procurando. Então, M é igual a 1/2 vezes as coordenadas de A. Na verdade, aqui eu já coloquei, o autor já colocou já a soma, né, resultante de A mais B. Né? Como é que você soma A e B? A gente já aprendeu isso no slide anterior, por isso ele já fez isso aqui de forma mais direta. Né? Como que você soma A mais B? Soma a primeira componente com a primeira, x1 mais x2, aí dá a componente resultante, vírgula. Agora soma ordenada com ordenada, né? Segunda componente com segunda componente. Ou seja, y1 soma y2. E vai dar a nossa segunda componente resultante. Tudo bem?
Então, A mais B resulta em x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. E agora multiplica esse número real 1/2 por essas coordenadas. Né? Como é que a gente multiplica um número real por coordenadas, ou por vetor? Esse número real multiplica a primeira coordenada e também a segunda, né? Ou seja, todas as coordenadas do ponto, todas as coordenadas do vetor. Então, m vai ser igual a x1 mais x2, multiplicado por 1/2, é equivalente a dividido por 2. Tá? Professor, você estava querendo evitar a divisão e agora estava querendo transformar em multiplicação. Aqui o senhor já usou divisão de novo. Tá, eu evito a divisão quando se trata de pontos, de vetores, de coordenadas. Aqui dentro já está x1 mais x2, ou seja, isso aqui já não é mais ponto, não. x1 e x2 não são ponto e nem são vetores. x1 e x2 são números reais. E a gente sabe muito bem dividir números reais, ok? x1 mais x2 dividido por 2. E esse 1/2 multiplicado a segunda componente vai dar y1 mais y2 dividido por 2. Lembra que y1 e y2 também são números reais. Então, aqui tem uma divisão de números reais, que vai te dar a abscissa, e aqui também tem uma divisão de números reais, que vai te dar a ordenada do ponto M. A ordenada do ponto médio de um segmento, conhecendo as coordenadas desses pontos extremos, né? Do A e do B. Tudo bem? Vamos ver um exemplo aí? Obter o ponto médio do segmento de extremos A e B, onde A tem coordenadas -2 e 3 e B tem coordenadas 6 e 2. Né? A gente nem precisaria fazer isso lá no plano cartesiano, fazer um gráfico, fazer um desenho para ver isso, não. A gente pode simplesmente usar a relação dada aqui. A gente acabou de demonstrar ela. Tá? Então, temos que m é dado por x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. Lembra que x1 e y1 é as coordenadas do primeiro ponto, e x2 mais y2 é as coordenadas do segundo ponto. Se você trocasse isso, não teria problema, né? Ou seja, se você colocar aqui, primeiro, como sendo... se você colocar aqui, em vez de x1 mais x2, você trocasse e colocasse x2 mais x1, isso não ia influenciar, né? Que a soma de números reais é comutativa. Tá? Aqui está y1 mais y2. Se você colocasse y2 mais y1, também não iria mudar em nada, porque a soma é comutativa. Você não pode deixar ordenada no lugar de abscissa e abscissa no lugar de ordenada. Isso aí você já não pode fazer. É uma confusão que vai levar ao erro. Tá? Aqui o primeiro componente tem a ver com as abscissas, a segunda componente sempre está relacionada às ordenadas. Tá? Então, continuando o nosso cálculo, m é igual a x1, ou seja, a abscissa do ponto A é -2, somado com x2, que é a abscissa do ponto B, que é 6. -2 mais 6. -2 mais 6. Tudo isso dividido por 2. A ordenada do ponto A somado com a ordenada do ponto B, ou seja, 3 somado com 2. Está aqui. 3 somado por 2 também dividido por 2. Então, é só fazer essas continhas, vai chegar justamente no par ordenado 2 e 5/2. Então, o ponto M de coordenadas 2 e 5/2 é justamente o ponto médio entre A e B. É o ponto que vai estar no meio do segmento formado por A e B. Tá? Próxima definição aí entre vetores. Paralelismo de vetores, ou seja, quando é que dois vetores são paralelos? Geometricamente a gente já sabe, é quando eles têm a mesma direção. Né? Quando um é múltiplo do outro. Mas e algebricamente? Como que a gente pode fazer essa verificação? Tem algum cálculo que nós podemos fazer para verificar se dois vetores são ou não paralelos? Sim, existe um cálculo e vamos ver como que ele é feito. Tá? Considere dois vetores de forma genérica, U e V. U tem coordenadas x1 e y1, V tem coordenadas x2 e y2. Temos que U é paralelo a V, que é o símbolo de paralelismo, né? U é paralelo a V se e somente se um é múltiplo escalar do outro. Isso eu já venho falando desde o início das nossas aulas, né? Toda vez que um é múltiplo do outro, tipo, se um é o dobro do outro, se um é o quíntuplo do outro, se um é 2/7 do outro, se um é raiz 8 de um certo vetor, né? Então, eles são múltiplos. Toda vez que existe um número real que multiplicado por um vetor torne ele igual ao outro, a gente diz que eles são múltiplos. Tá? Essa multiplicidade não é só de números inteiros, é de qualquer número real. Então, logo, se U e V, se U é paralelo a V, né? Se a gente considerar que U e V são paralelos, então existe um número real alfa tal que essa relação seja verdadeira, ou seja, U é igual a alfa. Ou seja, essa equação aqui, pessoal, está traduzindo o que eu acabei de comentar. Está dizendo que um é múltiplo do outro. Por quê?
Porque existe um número real alfa, aqui eu estou tomando de forma generalizada, genérica, que multiplicado por um deles torna ele igual ao outro. Então, alfa vezes V é igual a U. Toda vez que dois vetores forem paralelos, essa relação aqui vai ser verdadeira. Sempre vai existir algum número real que vezes um deles é igual ao outro. Certo? Por exemplo, se eu tenho U e V, eu digo que U é o dobro de V. Se U é o dobro de V, então é porque existe um número real. Quem é esse número real? É o 2. Dobro é 2, né? 2 vezes U, esse número real 2 vezes o U vai dar igual ao V. Então vai tornar eles iguais. Então um é múltiplo do outro. Tá? Isso é a nossa definição de paralelismo de vetores. Eles são paralelos quando um é múltiplo do outro. E dizer que um é múltiplo do outro significa dizer que existe um número real que multiplicado por um deles torna ele igual ao outro. E vamos trabalhar com essa equação, com essa relaçãozinha aqui para chegar numa fórmula de verificação de paralelismo. Uma fórmula para a gente saber quando é que dois vetores são paralelos ou não. Ou seja, a gente tem que dar uma cara para esse alfa aqui. A gente tem que achar alguma relação para esse alfa, para as coordenadas de U e para as coordenadas de V. Vamos lá. O vetor U é dado pelas coordenadas x1 e y1, que é igual a alfa. O vetor V tem coordenadas x2 e y2. Então, só substituir as coordenadas. Aqui, alfa é um número real, vezes as coordenadas x2 e y2. Né? Como que se faz esse produto? Né? Ele multiplica cada uma das componentes aqui internamente. Né? Então, vai ficar alfa x2, alfa y2. Agora, eu tenho uma igualdade de dois vetores. Uma igualdade de dois pares ordenados. A gente viu isso no nosso slide anterior. Quando é que dois vetores são iguais? Quando a primeira componente aqui é igual à primeira e quando a segunda é igual à segunda. Se aqui eu estou afirmando que eles são iguais, então eu estou afirmando que essa primeira é igual à primeira e que essa segunda é igual à segunda. Vamos trabalhar com essas relações? Ou seja, x1 é igual a alfa x2, né? O que significa que alfa é igual a x1 sobre x2. Né? Se você isolar alfa em um dos membros, o x2 passa dividindo. Então, alfa vai ficar x1 sobre x2. E para o outro lado, esse y1 tem que ser igual a esse alfa y2. Né? A segunda componente tem que ser igual à segunda componente. Então, y1 tem que ser igual a alfa y2. Se eu isolar o alfa, eu vou ter que alfa é igual a y1 sobre y2. Se o y2 está multiplicando e eu quero isolar o alfa, eu passo o y2 para o outro lado, ele vai passar dividindo. Tá? Ou seja, se dois vetores são paralelos, então isso aqui tem que ocorrer. Ou seja, a razão entre as abscissas tem que ser igual à razão entre as ordenadas, porque ambas têm que ser igual a esse número real alfa. Né? Portanto, x1 sobre x2 tem que ser igual a y1 sobre y2, que é o tal do alfa chamado aqui. Tá? Ou seja, para a gente verificar se dois vetores são ou não paralelos, a gente faz a razão entre as suas componentes correspondentes, a divisão. Eu pego x1 e divido por x2 e vejo qual o número real que vai dar. Depois eu pego y1 e divido pelo y2 e vejo qual o número real que vai dar. Se deu o mesmo número real, você pode afirmar que esses dois vetores são paralelos. Agora, se resultou em números reais diferentes, então eles não são paralelos. Tudo bem? Isso aí é uma ferramenta, uma fórmula para a gente estar verificando se dois vetores são paralelos a partir das suas coordenadas. Porque se a gente tivesse o gráfico, a gente só olha o gráfico ali, geralmente já dá para ter uma ideia se são paralelos ou não. Mas se você tem as coordenadas, como é que você vai ver? Né? E geometricamente é até complicado. E às vezes um tem uma inclinação diferente do outro, mínima, uma inclinação bem pequenininha em diferença do outro. Aí você pode te levar ao erro, você pode dizer que eles são paralelos sem ser. Mas o que não te leva ao erro é a forma algébrica, ou seja, se você fizer essa razão aqui e ambos derem o mesmo número real, matou a charada, são paralelos. Agora, se deu dois números reais diferentes, não são paralelos. Tá? O único problema é que essa fórmula aqui tem uma falha. Tem alguns casos particulares que ela não pode ser usada. Tá? É no caso desse x2 ou do y2 serem zeros. Tipo, se aqui o x2 for zero, como é que você vai dividir esse número de cima pelo de baixo? Se aqui fosse 8, 8 dividido por zero, quanto que dá isso? Absoluto, dá zero? Não, dá zero não. E dá o quê? Também não sei. Tá? É uma indefinição, a gente não tem essa divisão definida para números reais. Tá? Muitas vezes a gente fala assim, não existe. É uma forma de recorrer, uma forma de dizer mesmo.
É porque não é definido. A gente não tem uma divisão por números reais. Eu não sei quanto dá. Ah, dá nada, dá zero, dá um número negativo? Não sabemos. É indefinido isso. Tá? É indeterminado isso. É a mesma coisa dizer não existe, tá? Então tem que fugir desse caso. Toda vez que esse denominador for zero, a gente tem que caçar uma outra forma de fazer essa divisão, tá? Observe que você também poderá inverter essas frações, tá? x1 sobre x2, você poderia pegar a razão, era x2 sobre x1. No entanto, se você inverter essa fração, você obrigatoriamente tem que inverter essa outra. Tá? Se aqui você colocar x2 sobre x1, nessa outra você tem que considerar y2 sobre y1. Isso é uma saída para tirar o zero do denominador, né? Porque se o zero estiver no numerador, aí não tem problema não, porque essa divisão existe. Vamos supor que aqui fosse 0 dividido por 8. 0 dividido por 8 dá zero. É o número real zero. Existe sim o resultado dessa conta e é zero. Agora não existe a divisão por zero. Então você pode ter essa saída de inverter uma fração. Mas ao inverter uma, obrigatoriamente você tem que inverter a outra. Tá? E uma outra saída é trabalhar com a definição, ou seja, é caçar um número real que multiplicado por um deles dê igual ao outro. Isso geralmente é fácil quando nas coordenadas de um desses vetores, pelo menos uma das suas componentes é nula. Dá para achar esse número se um for múltiplo do outro, se um for paralelo ao outro. Tá? A gente vai ver isso nos exemplos a seguir. Bem? Vejamos aí um exemplo para a gente trabalhar, né? Para a gente aplicar essas definições vistas no slide anterior. Verifique se os vetores são paralelos. O vetor U tem coordenadas 8 e menos 12, e o vetor V tem menos 2 e 3. Então, você vai verificar se esse vetor U e o vetor V são ou não paralelos. Da mesma forma, na letra B, se o vetor A e B são paralelos. E na letra C, verificar se o vetor X e Y são paralelos, usando a fórmula, né, o método que a gente demonstrou no slide anterior. Então, para a letra A, vou pegar a razão entre as abscissas, 8 sobre 2, sobre menos 2, está aqui, 8 sobre menos 2, e 8 dividido por menos 2 dá menos 4. E agora a razão entre as ordenadas. E na mesma sequência, tá? Se eu comecei com a abscissa do U e depois dividir com a abscissa do V, então agora eu vou começar pela ordenada do U e dividir pela ordenada do V, tá? Você não pode pegar 8 sobre menos 2 e depois pegar 3 sobre menos 12. Não. Se começou por 1, você vai manter sempre aquele como sendo o primeiro. Tá? Se em cima tem a componente do U, aqui na fração, nessa outra fração, em cima também tem que ter uma componente do U. Ou seja, se aqui vê a abscissa, agora é a ordenada do U em cima. Você pode até inverter. Eu posso pegar menos 2 sobre 8, mas aí eu tenho que inverter o próximo cálculo. Eu tenho que pegar 3 sobre menos 12. Tá? Foi o que eu comentei bastante no slide anterior. Se você inverter uma das frações, a outra tem que ser invertida também. Isso significa dizer que se eu começo pela abscissa do U na primeira razão, na segunda razão eu tenho que começar pela ordenada do vetor U também. Menos 4 sobre menos 2, menos 8 sobre menos 2 dá menos 4. E agora, menos 12 sobre 3 também dá menos 4. Então, como a razão resultou no mesmo número real, então eu posso afirmar que esses vetores são múltiplos um do outro. U é múltiplo de V. Tá? Essa razão aqui é menos 4. Né? Significa dizer que se você pegar o vetor V aqui e multiplicar ele por menos 4, o resultado vai dar justamente o vetor U. Né? Menos 4 vezes menos 2 dá 8. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, a multiplicidade daqui para cá é multiplicar isso aqui por menos 4. E se eu quisesse o inverso, qual que seria a multiplicidade de U para V? Seria equivalente a você multiplicar pelo inverso de menos 4. Qual que é o inverso de menos 4? É menos 1/4, né? O inverso de um número, você pegar ele e inverter, né? O que está embaixo dele, que é o denominador, vai para cima, e o que vai para cima, o que está em cima vai para baixo. O denominador de menos 4 é 1. Então, o inverso de menos 4 é menos 1/4. Então, se você multiplicar o vetor U por menos 1/4, vai dar o vetor V. Né? Menos 1/4 vezes 8 dá menos 2. Menos 1/4 vezes menos 12 dá 3. Tudo bem? Letra B. Vamos lá. De A, vou trabalhar de A para B. Então, 1 eu vou dividir por 3 e o 15 eu também vou dividir por esse outro número aqui, que é o 3. Tá? Eu estou indo sempre de A para B. Se eu quiser inverter, então vai de B para A, ou seja, 3 divide 1 e 3 divide 15.
Você pode fazer essa inversão, mas sempre começando pelo mesmo vetor, pelas componentes do mesmo vetor. Tá? Tá, vamos manter de A para B. Então, 1 sobre 3 está aqui. 1 sobre 3 é 1 sobre 3, né? É 1/3. Okay? E 3 sobre 15, desculpa, 15 sobre 3, eu estou vindo de A para B. Ó. 1 sobre 3, agora 15 sobre 3. E 15 sobre 3, simplificando, ou seja, dividindo, dá 5. Né? Então, a primeira razão deu 1/3, a segunda razão deu 5. Esses números reais são iguais? Obviamente que não. 1/3 é diferente de 5. Isso significa que U e V não são paralelos. Um não é múltiplo do outro. Não existe um número real que, multiplicado pelas coordenadas de A, torne ele igual a B. Assim como não existe um número real que, multiplicado pelas coordenadas de B, torne ele igual a A. Tá? Letra C. X e Y são múltiplos um do outro? Como é que eu faço? Né? Com a ideia anterior, eu teria que pegar 4 e dividir por 1, e depois 0 e dividir por 0. Vamos lá. 4 dividido por 1 dá 4. E agora 0 dividido por 0, quanto é que dá? Dá 0? Não. Lembrem, o 0 no denominador é problema. Não temos resultado para isso. Isso é uma indefinição. Isso é uma indeterminação. Não sei quanto que é 0 dividido por 0. Tá? Então, a gente tem que achar uma outra forma de verificar esse paralelismo. Essa razão não deu certo porque tem um 0 no denominador. E aqui, ó, se você inverter, se você ir de y para x, ainda vai continuar um 0 no denominador, 0 sobre 0. Ah, professor, e agora? Nem invertendo o sentido eu consigo tirar esse 0 de baixo. Aí você tem que ir para a definição mesmo de paralelismo, ou seja, será que existe um número real que multiplicado por um desses vetores torna ele igual ao outro? Tá? E essa verificação não é complicada, pessoal. Então, devemos usar a definição, acabei de falar. Obter um número real que, multiplicado por um deles, resulta no outro. Observe que 4 vezes y é igual a 4 vezes 1 e 0, já que y tem coordenadas 1 e 0. E 4 vezes 1 e 0 resulta em 4 e 0. Mas quem é 4 e 0? 4 e 0 é o vetor x, que é o vetor x. Ou seja, x é igual a 4y. O vetor x é igual a 4y. Ou seja, x é um múltiplo de y. E se x é um múltiplo de y, então eles são paralelos. Tudo bem? Ou seja, aqui foi impossível a gente usar aquilo que a gente definiu anteriormente, devido a esses zeros, mas quando isso ocorrer, a gente vai lá e parte para a definição mesmo. Ou seja, existe um número real que, multiplicado por um deles, torna ele igual ao outro? Existe sim. No caso aqui foi o 4. Professor, mas às vezes não pode ser difícil eu saber que número é esse, não? Não, nem sempre. Tipo aqui, ó, para 1 se transformar em 4, tu tem que multiplicar o 1 por quanto? Né? Pensa sempre como uma multiplicação. Como é que o 1 se transforma em 4? Tem que multiplicar por quanto? Por 4. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 0 vai dar 0. Então, 4 satisfaz. Entenderam? Agora, se você fosse pegar, tipo aqui, o 5. Ó. 5, para 0 se transformar em 0, eu tenho que multiplicar o 0 por quanto? Aí é problema, é qualquer número. Tipo, pega 5. 5 vezes 0 dá 0. Ó, 5 vezes 0 deu 0 aqui. Aí eu posso pensar, então é 5. Não, porque 5 vezes 1 não dá 4. Então, o único número que satisfaz é o 4. É assim que vocês têm que fazer a análise do produto, tá? Então, sempre tem como você transformar um número em outro multiplicando por um certo número, tá? Bem aqui mesmo, ó. Menos 2 para 8. Como é que menos 2 vai se transformar em 8? Eu tenho que multiplicar o menos 2 por quanto? Não é por menos 4? Menos 4 vezes menos 2 dá 8. E pega esse menos 4 e também multiplica por 3. Menos 4 vezes 3 dá quanto? Dá menos 12. Olha aqui o menos 12. Como coincidiu o resultado, então eles são paralelos. Tá? Como é que 3 se transforma em 1? Ou então você pode pensar o contrário, que é mais fácil. E de 3 para ele se transformar em 1, você tem que dividir ele por 3, né? Ou seja, você tem que multiplicar ele por 1/3. Mas é mais fácil daqui do 1 por 3. Então, vem pensando daqui para cá. Do 1 para ele se transformar no 3, eu multiplico ele por 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, pega esse mesmo número que você chegou, que é o 3, e multiplica por 15. 3 vezes 15. Vai dar o nosso número aqui. 3 vezes 1 dá 3. E 3 vezes 15. Qual o valor que nós vamos ter? 3 vezes 15 dá 45. E aqui tem 3. Significa que esses dois vetores não são paralelos. E realmente, a letra B lá, os dois vetores não eram paralelos. Tá? Então, essa verificação da multiplicidade também é de certa forma, fácil. Tá?
mas podem recorrer à questão da razão sempre que não tiver zeros aqui. Se tiver só um zero, ainda cabe esse tipo de raciocínio, mas deixem ele sempre no numerador. Então, se for preciso inverter uma fração, inverta a outra também. Tudo bem? Continuando aí. Módulo de um vetor, ou seja, o comprimento de um vetor. Como que a gente pode obter o comprimento de um vetor de forma algébrica aí, né? Vamos lá. Primeiro consideramos um vetor V de coordenadas x e y. Então, significa que é um vetor... Se ele tem coordenadas x e y, é porque aqui é um representante natural dele, né? Ele começa na origem e termina justamente no ponto extremo que tem coordenadas x e y. Se o seu ponto extremo aqui tem coordenadas x e y, é porque essa distância aqui é x, né? Porque é a abscissa do ponto extremo do nosso vetor, e a altura dele é y, né? A altura dele aqui é y. Mas como vai formar um retângulo aqui, ó, se você completar a linha de cima, você vai formar um retângulo. E esse lado esquerdo vai ser o mesmo lado direito. Então aqui vai ser y. Porque eu quero voltar a atenção para esse retângulo formado aqui. Tá? E a nossa ideia é achar esse comprimento aqui, ó, o comprimento do vetor V. Tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar a relação de Pitágoras, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para isso, já que aqui foi construído um triângulo retângulo. Tá, qual relação de Pitágoras que nós temos aqui? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. No entanto, aqui embaixo eu tenho um número real x. Aqui do lado direito eu tenho um número real, que é o número real y. E aqui na hipotenusa não é um número real, aqui é um vetor. Cuidado com isso, a relação de Pitágoras ela é feita para números reais e não para vetores. Tá, mas a minha intenção é obter esse comprimento. Como que a gente obtém o comprimento de um vetor? Né? Calculando o módulo dele? Pois é, então, em vez de considerar o vetor V, você vai considerar o módulo de V, porque módulo de V significa comprimento de V, e comprimento de V é um número real. Tá? Então, aplica o teorema de Pitágoras aqui, hipotenusa ao quadrado, ou seja, módulo de V ao quadrado, que é igual a um dos catetos aqui, o cateto de baixo ao quadrado, então é x ao quadrado, mais o cateto aqui do lado direito, que é y ao quadrado. Tudo bem? Como eu estou procurando o módulo de V, eu quero achar o módulo de V, não o módulo de V ao quadrado. Como eu quero achar só o módulo de V, eu tenho que tirar esse quadrado daqui. Como que se faz isso matematicamente? Qual o artifício matemático usado para isso? Você extrai a raiz quadrada em ambos os lados da equação, né? Que é para manter o equilíbrio da nossa balança. Se eu faço uma coisa do lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado direito. Então, se eu extraio a raiz quadrada do lado esquerdo, eu também extraio a raiz quadrada do lado direito. Então, é isso que você tem que fazer. Raiz quadrada nos dois lados. Só que raiz quadrada de um número real que está ao quadrado tem como resultado esse mesmo número real, né? Tipo, raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Então, raiz quadrada do módulo de V ao quadrado é o próprio módulo de V. E aqui o lado direito eu permaneço dentro da raiz porque eu ainda não sei quem é x nem quem é y, né? Só sei que x e y são as coordenadas do meu vetor V. Então, se aqui for 2 e 3, então vem aqui e coloca 2 e aqui coloca 3. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado e resolve essa continha e extrai a raiz lá. Tá? É bem simples. Então, nós demonstramos aqui que obter o comprimento de um vetor é simplesmente calcular a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, pega cada componentezinha lá e eleva ao quadrado, soma esse resultado e depois extrai a raiz quadrada. Vamos para um exemplo? Calcular a distância entre os pontos A e B. Aqui é uma interpretação, né? Aqui não é calcular o comprimento de um vetor. Não peguei um exemplo tão direto. Eu disse calcular a distância entre dois pontos. Aí você vai ver que calcular a distância entre dois pontos é equivalente a calcular o comprimento de um certo vetor. Que vetor é esse? O vetor que une esses dois pontos. Por exemplo, o vetor AB. Mas poderia ser também o vetor BA, porque eles vão ter o mesmo comprimento, né? Então, imagina lá dois pontos quaisquer no plano. Calcular a distância entre esses dois pontos é equivalente a calcular o comprimento do vetor formado por esses dois pontos. Tudo bem, né? Calcular o comprimento do vetor AB é, coincidentemente, calcular a distância do ponto AB. Mas você poderia também ter considerado o vetor BA, tá? Porque o comprimento de BA também dá a distância de B até A. Aqui, por opção, eu escolhi AB. Olha lá, então,
A distância, essa simbologia aqui representa distância, tá? D de AB significa distância do ponto A ao ponto B, é equivalente ao comprimento do vetor AB. Por isso essas barras aqui, né? Essas barras significam comprimento, tá? É o módulo do vetor AB. Tá, mas como que a gente acha o vetor AB? Vetor definido por dois pontos, na extremidade menos a origem. Então, só pegar B e subtrair por A. Ó, B menos A. Tudo dentro de módulo, porque a gente ainda vai usar a definição lá de módulo. Então, subtrai B por A, né? O B tem coordenadas 6 e 4, A tem coordenadas 4 e 7. Subtraindo o B pelo A, então é 6 menos 4, aqui, ó, 6 menos 4, e 4 menos o 7. 4 menos 7. Esse primeiro vai te dar a abscissa, esse segundo vai te dar a ordenada. Então, vai dar 2 e menos 3. Então, 2 menos 3 é as coordenadas do vetor AB. Mas o que eu quero achar é o comprimento desse vetor AB, ou seja, o módulo de AB. Como que calcula o módulo de um vetor? Raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Então, vou pegar a raiz quadrada desse 2 ao quadrado, mais esse outro termo, que é o menos 3 ao quadrado. Dentro de parênteses, porque quando você eleva ao quadrado, você sabe que você vai considerar sempre um valor positivo, né? E menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. Beleza? Considerando aqui, continuando aqui no cantinho, nós vamos ter que a distância entre A e B, a raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 4, menos 3 ao quadrado dá 9, positivo. 4 mais 9 dá 13. Como a raiz quadrada de 13 não é inteira, é preferível que o resultado continue assim, dentro de raiz mesmo, né? Mas, por exemplo, fosse raiz de 16, a raiz de 16 é 4, coloca 4 lá, beleza? A raiz de 13 já não é um número inteiro, então deixa como raiz de 13 para a gente não ter que estar fazendo a aproximação, beleza? Então, a distância entre A e B é a raiz quadrada de 13 unidades de comprimento, tá? Esse U pontinho, C pontinho, significa unidades de comprimento, porque o problema não me disse se aqui é tratado como centímetro, metro, quilômetro, decímetro, né? Então, eu boto esse UC para dizer que é a unidade de comprimento do problema, eu não sei qual que é. Agora, se o problema dissesse que era metro, aí em vez desse UC, colocava M, que é o metro, beleza? E assim por diante. Então, a distância entre A e B é equivalente ao módulo do vetor AB, ao comprimento do vetor AB, e esse comprimento é de raiz quadrada de 13 unidades de comprimento. Tá, pessoal? Arrochem lá nos exercícios, façam as atividades avaliativas e postem na plataforma lá, para depois vocês obterem a nota, tá? Bom estudo a todos aí.